Na manhã de ontem, segunda-feira, tive a oportunidade, com muita alegria, de acompanhar a presidenta Dilma Rousseff na viagem que ela fez ao interior do estado de Pernambuco, exatamente ao município de Serra Talhada. Ela lá esteve para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú, um trecho de 118 quilômetros, primeira etapa de um total de 598 quilômetros. Uma obra que, quando totalmente concluída, representará um investimento de R$500 bilhão e vai servir para levar a água do Rio São Francisco a mais de 400 mil pessoas de 21 municípios de Pernambuco e 8 municípios da Paraíba. Durante o evento foram entregues ainda 22 retroescavadeiras no valor de R$3,8 milhões para municípios com menos de 50 mil habitantes reestruturarem suas estradas vicinais. Foram também distribuídos para 29 municípios 50 ônibus escolares com o objetivo de melhorar o acesso das crianças às escolas municipais. Naquele momento também, a presidenta Dilma garantiu mais investimentos do governo federal para que os agricultores possam enfrentar a estiagem, tais como a prorrogação do Seguro Safra e do Bolsa Estiagem até o final da seca, dure o quanto ela durar. Outras medidas também já estão em andamento e serão ampliadas, como o trabalho do Exército na Operação Carro-Pipa e a venda de milho a pequenos produtores a preços mais baixos que os do mercado. No dia 2 de abril, em Fortaleza, a presidenta deverá anunciar novas medidas de combate à estiagem em reunião da Sudene, com a presença de governadores do Nordeste, de Minas e do Espírito Santo. A presidenta assegurou que os mecanismos de combate à seca serão permanentes. Infelizmente, estamos enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos no Nordeste, mas não vamos deixar as famílias nordestinas desassistidas, seja por meio de ações emergenciais, seja por meio de grandes investimentos estruturadores que estão mudando e vão mudar ainda mais radicalmente a realidade do sertão nordestino. A adutora do Pajeú, por exemplo, integra o projeto de transposição do Rio São Francisco e representa uma dessas obras estruturadoras que busca garantir segurança hídrica para a nossa região. Segundo a presidente, os investimentos em obras estruturadoras no Nordeste já somam R$32 bilhões em adutoras, barragens, canais, estações, entre outros empreendimentos. Como disse a presidenta em Serra Talhada, hoje só temos dificuldade em relação à seca porque aquilo que estamos fazendo já deveria ter sido feito há um século. Tivemos também a oportunidade, nós pernambucanos, de ouvir o anúncio por parte da ministra Miriam Belchior de investimentos em Pernambuco por meio do PAC 2, num total de R$3,1 bilhões, recursos que se destinam a obras fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Desses R$3,1 bilhões, R$2,5 bilhões serão executados pelo governo federal em adutoras, barragens e rodovias. O investimento de outros 690 milhões ficarão a cargo do governo de Pernambuco, que deverá destinar esses recursos para o Porto de Suape e também para obras de mobilidade urbana. Para executar as obras no Porto de Suape, o governo de Pernambuco receberá do governo federal R$279 milhões, o complemento para o investimento federal de R$1 bilhão, que serão utilizados para o terminal de contêineres, para a dragagem que aprofundará o canal de acesso ao porto interno e aos berços de atracação dos cais 6 e 7.
Mais 77 milhões se destinarão ao terminal multiuso de Cocaia e outros 62 milhões servirão para a dragagem do canal externo do porto. As adutoras do Estado receberão mais 773 milhões de reais, sendo 570 milhões para a primeira etapa das obras do ramal de Entremontes, que levará água do eixo norte do projeto de transposição até os açudes de Chapéu e Entremontes. São investimentos federais que o governo federal realizará. O ramal de Entremontes vai abastecer o sertão do Abararipe, beneficiando municípios como Serrita, Parnamirim e Terra Nova. É uma obra que trará segurança hídrica ao sertão central e do Araripe, garantindo a melhoria da qualidade de vida do sertanejo e o desenvolvimento dessas regiões. O governo federal anunciou ainda, durante aquele evento, a destinação de mais 163 milhões de reais para a adutora do Pajeú, assinando também a ordem de serviço para a construção da barragem de Ingazeira, obra que vai fazer chegar água para consumo, irrigação, turismo e piscicultura em municípios como Ingazeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. Esse investimento também ampliará o potencial de irrigação da região em 522 hectares. E essas obras vão gerar aproximadamente 1.000 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos. O governo de Pernambuco receberá ainda do governo federal 412 milhões de reais em recursos para obras de mobilidade urbana, com a navegabilidade dos nossos rios e ampliação do contorno do Recife. A ministra anunciou também o lançamento do edital de licitação para obras de navegabilidade do Rio Capibaribe no valor de 230 milhões de reais. E eu tenho a felicidade de ver esse projeto em andamento, pois ele tomou corpo no período em que fui secretário das cidades e a partir de nossa iniciativa. O lançamento do edital de licitação das obras de revitalização e alargamento do contorno do Recife implica um investimento de 182 milhões de reais. A maior parte desses recursos, dos recursos anunciados para rodovias, será destinada a duas grandes obras. A duplicação da BR-423 entre São Caetano e Garanhuns, que receberá 450 milhões de reais. Essa duplicação é fundamental para o desenvolvimento do Agreste Meridional, envolvendo um trecho de 80 quilômetros de extensão, que hoje serve como rota de escoamento da produção avícola, leiteira, do polo de confecções do Agreste e servirão, sem dúvida, para fortalecer as atividades de turismo, particularmente na região de Garanhuns. Também será investido 1,2 bilhão de reais no arco metropolitano do Recife. Essa é uma obra com 77 quilômetros de extensão e que vai interligar municípios da região metropolitana do Recife, vai consolidar o porto de Suape e melhorar o acesso à futura fábrica da Fiat e aos portos Norte e de Suape. A Fiat, por sua vez, será âncora de um polo automotivo no estado. Essa fábrica recebeu do governo federal incentivos da ordem de 4 bilhões e meio de reais em isenções tributárias pelo sistema automotivo e 5,2 bilhões de reais de incentivos financeiros com recursos do BNDES. Eu próprio tive a oportunidade de ser o relator aqui no Senado Federal da medida provisória 502, que prorrogou os efeitos do regime fiscal especial para a indústria automobilística na região do Nordeste, o que criou as condições para a ida da Fiat para Pernambuco.
Finalizando, senhor presidente, a população do Nordeste reconhece essa política de inversão de prioridades adotada desde o governo Lula e reforçada pela presidenta Dilma. Mas, como ressaltou a presidenta, essa transformação que o Brasil tem vivenciado, que combina crescimento econômico com inclusão social, só pode ter o êxito que desejamos com a parceria dos prefeitos, prefeitas e governadores do nosso país. O governo de Pernambuco é um exemplo dessa parceria com o governo federal e nós temos a certeza de que temos muito a realizar ainda nessa parceria. Mas eu ouço, com a permissão de Vossa Excelência, a parte do senador Cristóvão Buarque. Senador Humberto Costa, eu quero, em primeiro lugar, felicitar o senhor e a presidenta Dilma pela viagem feita ao Nordeste para ver a seca e das medidas que tomou. Mas, ao mesmo tempo, eu queria acrescentar que esse é um assunto tão importante que eu lamento que poucos tenham vindo aqui falar, além do senhor. Nós deveríamos transformar o problema do semiárido nordestino em uma questão de Estado brasileiro, que não dependesse de uma presidenta com boa vontade, de um imperador lá atrás que quis vender as joias da coroa para colocar na seca, se eu não me engano, em 1870. Era preciso que o Senado tentasse fazer isso. O presidente Renan Calheiros tomou a decisão de criar certas sessões aqui no plenário voltadas para debater temas marcantes, em que a gente vinha aqui debater. Eu gostaria, através do senhor, que levasse para o presidente Renan, que o Nordeste inteiro, a desigualdade regional, se preferir, e a questão do semiárido, o problema da seca, fosse um tema de debate aqui de todos os senadores, não importa o Estado que ele represente. Essa é a sugestão que eu lhe faço e creio que o momento é oportuno, ou melhor dito, o momento faz esse assunto ser necessário de debate nessa casa. Parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, não somente pela sua profundidade, mas pela pertinência dessa discussão. Aliás, o Senado tem procurado debater esse tema. Nós, inclusive, temos hoje uma comissão especial que está diretamente vinculada ao acompanhamento ao processo de transposição das águas do São Francisco. Já tivemos a oportunidade de estar lá pela primeira vez no mês passado, nesse mês, e no próximo mês lá estaremos novamente, a primeira vez no ramal norte e agora no ramal leste, bem como a própria Comissão de Desenvolvimento Regional tem debatido essa questão. E eu acho que a sugestão de Vossa Excelência, de nós termos aqui uma sessão temática do plenário do Senado para discutir essa questão, é muito importante, é muito relevante, inclusive para que nós possamos dar conhecimento a todo o Senado de que hoje, tendo a anuência de Vossa Excelência para essa discordância, nós temos um planejamento para o enfrentamento da seca, para o desenvolvimento do Nordeste e que veio a partir do governo do presidente Lula, não negando as contribuições, a importância de outros governos, mas tendo como preocupação de colocar em prática tanta coisa que já foi discutida, debatida. Portanto, eu quero me associar a essa ideia e sugiro até que possamos, Vossa Excelência e eu, assinarmos um requerimento para que o Nordeste e o tema específico do semiárido possam ser objeto de uma sessão de debates aqui no plenário do Senado. Muito obrigado. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.